Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. E eu peço que você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, você mantenha esse texto aberto enquanto há exposição da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo grande privilégio que temos de estar aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. E nós queremos agradecer de maneira especial, ó Deus, pela Tua palavra. Por essa palavra que o Senhor preservou para que chegasse até nós. Nós temos plena convicção, ó Deus, que essa palavra foi inspirada por Ti. E ela tem ricas lições para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que estão aqui no templo, para a vida daqueles que nos acompanham pela internet. Entretanto, ó Deus, por conta, ó Deus, do embrutecimento do pecado, nós não conseguimos entender a Tua palavra se o Teu Santo Espírito não iluminar a nossa mente e o nosso coração. Por isso eu coloco a vida de todos aqueles que estão aqui no templo, daqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando pela internet agora, e por aqueles que nos acompanharão pela internet, ó Deus, daqui a algum tempo, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida para aprendermos e ouvirmos a voz do Senhor nesse momento. Fala ao nosso coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das produções mais importantes do cinema mundial é o filme A Lista de Schindler, que até outubro do ano passado estava na Netflix, mas infelizmente foi retirado. Mas se você não assistiu ainda, eu aconselho fortemente que você assista esse filme. E esse filme, ele conta a história real de um alemão chamado Oskar Schindler, que na Segunda Guerra Mundial teve um papel extremamente importante na vida de muitos judeus. No início da Segunda Guerra Mundial, Schindler se mudou da Alemanha para Cracóvia, na Polônia, onde ele montou uma fábrica de panelas e armas que eram usadas pelo exército nazista. Os seus funcionários eram judeus que durante o dia todo ficavam na sua fábrica e à noite voltavam para um campo de concentração em Prazon. Entretanto, em 1944, por conta do avanço das tropas russas, foi determinado o fechamento desse campo de concentração. E os funcionários de Oskar Schindler, que lá se abrigavam, deveriam ser mortos ou transferidos para outro campo de concentração. Então esse alemão, Oskar Schindler, gastou toda a sua fortuna, subornando os administradores da concentração de Prazon para que seus funcionários judeus fossem transferidos para outro campo de concentração, onde ele havia comprado uma outra fábrica. Cada um desses judeus tinha um preço. Então eles eram comprados e os seus nomes eram colocados em uma lista que ficou conhecida como a lista de Schindler.
mas poderia se chamar a lista da vida, visto que 1.200 judeus que estavam condenados à morte sobreviveram por conta desse ato de amor de um alemão. Um alemão que salvou a vida de 1.200 judeus. Irmãos, a parábola que nós vamos estudar nessa noite, ela também também mostra um ato de amor. Ela diz que um samaritano salvou a vida de um judeu. Mas antes de nós entrarmos na parábola em si, nós vamos ver o contexto em que essa parábola foi contada pelo Senhor Jesus Cristo. O verso 25 mostra que um especialista da lei foi ao encontro de Jesus com um objetivo. E o objetivo desse rapaz era testar o Senhor Jesus. Veja aí o que diz o versículo 25, acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem vai ao encontro de Jesus, irmãos, mas ele não tem um objetivo nobre. Ele não queria obter mais conhecimento. O texto revela a mim e a você que ele tinha o objetivo de provar o Senhor Jesus, de ridicularizar o Senhor Jesus em público. Esse era o objetivo desse mestre da lei. E para isso ele lança uma pergunta aí no versículo 25. Pode acompanhar, o texto diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele não responde essa pergunta. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele lança uma contra-pergunta para esse homem. O verso 26, acompanhe na sua Bíblia, diz o seguinte: Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E dessa forma, o Senhor Jesus, ele está dizendo a esse rapaz, e mostrando a mim e a você, que os seus ensinos, os seus mandamentos, a sua doutrina não era contrária à lei de Moisés. Jesus não estava trazendo um novo ensinamento. Pelo contrário, os ensinamentos de Jesus estavam em plena concordância com a lei de Moisés. Aliás, veja o que o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Você pode acompanhar no telão se você quiser. O texto diz: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo, em alto e bom som, ele afirma que ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei que eu e vocês não éramos capazes de cumprir. O verso 27, aí do nosso texto, diz o seguinte: A isto ele respondeu. Então aqui nós temos esse intérprete da lei respondendo à pergunta de Jesus no versículo 26. E a resposta desse intérprete da lei está aqui, verso 27. A isto ele, o intérprete da lei, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta, irmãos, desse intérprete da lei está absolutamente em concordância com a lei.
Veja o que a lei diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A palavra do Senhor diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então a resposta desse intérprete da lei está de acordo com a lei. A respeito do amor ao próximo, ele cita Levítico 19:18, que diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então esses dois textos, irmãos, mostram para mim e para você que a essência da lei é o amor. O amor a Deus em primeiro lugar e ao amor ao próximo. E perceba então que não há um erro na resposta desse intérprete da lei. A sua resposta está de acordo com aquilo que Deus revela na sua lei. Mas veja o que diz o verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Como eu já foi dito, ele estava de acordo com a lei. Faze isto e viverá. Irmão, se algum ser humano conseguir amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e além disso amar ao próximo como a si mesmo, ele pode ser salvo pela lei. O problema é que nem esse intérprete da lei, nem você que me ouve aqui no templo, nem você que me ouve em casa, nem eu, pastor Juliano, e nenhum ser humano que você conhece consegue cumprir a lei dessa forma. A palavra de Deus mostra isso. Romanos, abra aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. É um texto que nós estamos trabalhando na quarta-feira aqui, inclusive. Ele revela o propósito da lei. E o texto diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então veja que interessante. A lei de Deus existe para que eu e vocês calemos a nossa boca. E por que nós temos que calar a nossa boca? Porque eu e vocês e todos os seres humanos não conseguem cumprir a lei do Senhor plenamente. Tanto é que o versículo 19 termina dizendo que e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei, além de revelar o caráter de Deus, um Deus santo, justo e bom, ele revela também qual é o nosso caráter. Ela mostra que eu e vocês merecemos a condenação eterna. Ela mostra que eu e vocês merecemos ser condenados, porque somos culpáveis, pois não obedecemos à lei do Senhor plenamente. Tanto é que o versículo 20, acompanhe na sua Bíblia, ele diz o seguinte: visto que ninguém, veja, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Percebe? Nenhum ser humano pode ser justificado diante de Deus pelo cumprimento da lei. A lei, ela mostra que nós carecemos de alguém, de um Salvador, porque nós não conseguimos cumpri-la
integralmente. E esse homem especialista da lei, ele não tinha consciência disso. Ele não entendia que ele não poderia ser salvo pelo cumprimento da lei. Ele demonstra conhecimento da lei, ele sabe o que a lei diz, né? Que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele sabe, no fundo do fundo, que ele não consegue fazer isso. Porque ninguém consegue fazer isso. Tanto é que o versículo 29 mostra que ele tenta se justificar diante de Deus. Veja aí o verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Havia diversas interpretações para quem era o próximo naquela época. Alguns acreditavam que o próximo é o amigo. O Michel é meu amigo, então ele é meu próximo. Outros acreditavam que o próximo eram os israelitas. Eu sou um israelita, todos os outros israelitas são o meu próximo. Os fariseus, eles acreditavam que os próximos eram outros fariseus, apenas. Somente os fariseus. E vemos então, irmãos, que a pergunta quem é o meu próximo, ele tinha dois objetivos. Primeiro, como diz o texto, justificar-se. Olha, eu não sei muito o que é isso. Quem é o meu próximo? Então ele quer se justificar. Mas ao mesmo tempo ele quer embaraçar o Senhor Jesus. Esse é um tema polêmico. Então eu quero vê-lo responder isso na frente de todos. Existem várias interpretações, qual é a sua? E mais uma vez, Jesus não responde à pergunta desse homem, desse intérprete da lei. Em vez disso, Jesus conta uma parábola e ele joga uma outra contra-pergunta. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 30. Volta lá em Lucas 10:30. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó era um judeu. Esse homem era um judeu. E nesse percurso de descida de Jerusalém para Jericó, esse homem foi atacado por ladrões. Ele foi atacado por salteadores. E esse judeu, e é importante esse detalhe, esse judeu, ele foi espancado. Ele foi roubado. E ele foi deixado semi-morto no chão. E a parábola continua, verso 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vindo passou de largo. O verso 31, irmãos, diz que um sacerdote passou direto por esse judeu. Esse sacerdote também era um judeu. Mas ele vê o seu compatriota semi-morto no chão, e o texto diz que ele passa de largo. O sacerdote, como nós temos aprendido também no curso de quarta-feira, ele é o representante do povo junto a Deus. Ele é o representante do culto. É o responsável pelo culto.
Ele é o responsável pela vida religiosa dos judeus. Ele é responsável pela adoração. Mas esse homem, judeu, mestre da lei, responsável pela adoração, esse homem religioso, ele não se compadece do seu compatriota. Ele passa de largo. E fazendo isso, esse homem está desobedecendo a lei de Deus. Veja o que a lei de Deus diz em em Miqueias, capítulo 6, verso 8, você pode acompanhar no telão se você quiser. O texto diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Veja, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Esse sacerdote, irmãos, que passou de largo, que não se aproximou desse judeu que estava semi-morto no chão, ele descumpriu a lei do Senhor. E era esperado que um homem que estava todo dia no templo, que conhecia a lei do Senhor, que conhecia esse texto de cor, era esperado que esse homem parasse, se aproximasse e socorresse o seu compatriota judeu. Mas não foi isso que ele fez. O texto diz que ele passou de largo. Veja que a lei de Deus mandava que o judeu ajudasse, tivesse compaixão, inclusive dos estrangeiros. Inclusive daquele que não fazia parte do povo de Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 34, mostra isso quando diz: Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco, aquele que não faz parte do povo de Deus. É diferente do texto de hoje pela manhã, que também falava do amor ao próximo, mas estava falando do amor ao irmão. Esse texto não, ele fala do amor àquele que não faz parte do povo de Deus, ao estrangeiro. E o texto diz: Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A lei é clara, irmãos. Esse sacerdote, ele tinha o dever de socorrer o seu irmão judeu, mas ele não fez isso. Agora acompanhe o versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. O levita, que também estava diariamente no templo, que também trabalhava na adoração, que tinha contato com a lei do Senhor todos os dias, ele não teve um desempenho melhor que o sacerdote. O texto diz que também esse homem religioso, esse levita, passou de largo. Ele não teve compaixão do seu compatriota. Ele não sentiu a dor do seu compatriota. Ele não se interessou. Ele passou de largo. O verso 33, nós começamos a ver a sorte desse homem mudando. O verso 33 diz: Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu dele. Então o texto diz que um samaritano, o sacerdote não se compadeceu, o levita não se compadeceu desse judeu, mas um samaritano
samaritano, e guarde isso em mente, ele teve compaixão, ele sentiu a dor, ele se aproximou desse homem que estava semi-morto no chão. E é importante, irmãos, destacar que judeus odiavam o samaritano. Para você ter uma ideia, quando um judeu queria ofender outro judeu, sabe o que ele dizia? Seu samaritano. Era um xingamento. Veja o que os inimigos de Jesus usam isso contra o Jesus. João, capítulo 8, versículo 48 diz: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Percebe? É pejorativo. Jesus era um judeu. E outros judeus, para ofender o Senhor Jesus, diziam: você é um samaritano e tem demônios. Os judeus odiavam os samaritanos. Mas esse samaritano se compadeceu desse judeu. Ele que não conhecia a lei, ele cumpre a lei sem conhecê-la. Da mesma forma que Oskar Schindler, aquele alemão, quando ele demonstra amor por aqueles judeus, e por meio do seu ato de amor, 1.200 judeus são poupados da morte. Esse samaritano, irmãos, demonstra amor por esse judeu. E amor, presta atenção, isso é extremamente importante. Amor é atitude. Veja o versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O texto diz que esse samaritano não passou de largo, pelo contrário. Quando ele vê esse homem no chão, semi-morto, ele se aproxima para saber o que estava acontecendo. Ele vê o ferimento desse homem, e ele trata o ferimento desse homem, né, com azeite, para não infeccionar. Ele enfaixa esse homem. Ele coloca esse homem, um judeu, um samaritano, socorrendo um judeu, ele pega esse judeu e coloca no seu animal. E ele leva esse judeu a uma hospedaria, a uma pensão, a um hotel. Mas ele não para por aí. Versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja como esse samaritano de fato era um homem bom. O texto diz que ele pagou pelo tratamento do judeu. Os comentaristas, a maioria deles, dizem que 2 denários era suficiente para o tratamento dele durante 60 dias. Mas alguns dizem que 2 denários daria para 25 dias. Mas isso não é importante para nós. O importante é saber que esse samaritano, que era odiado pelos judeus, ele se compadeceu desse judeu. E veja aí o versículo 36 e 37. Antes disso, né, só lembrando que ele não só pagou os 2 denários,
como ele se responsabiliza se aquele dinheiro não fosse o suficiente. Se os 2 denários que eu estou deixando não for o suficiente, não é para largar ele. Cuide dele até o fim. E se faltar alguma coisa, quando eu voltar aqui, eu vou pagar tudo. Eu quero que ele fique plenamente recuperado. Eu quero investir na vida desse judeu. Percebe? Agora sim, versos 36 e 37. O texto diz: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aqui o Senhor Jesus pergunta por intérprete da lei. Qual deles? É o sacerdote? É o levita? Ou é o samaritano? E ele continua. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, como eu já disse, Jesus não respondeu a pergunta, desse intérprete da lei, mas ele responde com uma pergunta, ele apresenta uma contra-pergunta, e a pergunta que cabe a mim, pastor Juliano, e a você é a seguinte: você tem sido próximo das pessoas? Das pessoas que trabalham com você? Das pessoas que convivem com você? Você tem sido próximo dos nossos irmãos em Cristo que estão desabrigados em Petrópolis? Ou em Franco da Rocha? Você tem demonstrado amor por essas pessoas? Esse texto nos desafia, irmãos, a sentir a dor do outro e sermos próximos do outro. E quando eu falo em próximo, não fique preso apenas na questão financeira. Você sabia que existem no nosso meio pessoas, irmãos em Cristo, fiéis a Deus, que sofrem com depressão? Quantas vezes você demonstrou o seu amor por ele, ligando para ele? Você sabia que no nosso meio há pessoas que se sentem solitárias e que sentem falta, Eu sei que o abraço não pode hoje, mas de uma ligação? Você sabia que por conta da pandemia, existem pessoas, irmãos em Cristo, que não estão aqui há mais de 2 anos, mas que gostariam de estar aqui e sentem falta de estar aqui? Você sabia que existem pessoas que precisam ser ouvidas? O sucesso das terapias mostra isso. As pessoas pagam para ser ouvidas hoje. Porque nós não estamos dispostos a ouvir. Nós estamos dispostos a falar, a reclamar, a criticar, mas muitas vezes não estamos dispostos a ouvir. É nosso dever, irmãos, termos compaixão das pessoas. É meu dever e seu dever sentirmos a dor daquele que está sofrendo. Daquele que está semi-morto. Talvez não literalmente, mas espiritualmente. Percebe? Mas para fazer isso, nós precisamos primeiro nos livrar do preconceito. Nós precisamos jogar fora o preconceito. Além disso, nós precisamos de envolvimento.
Eu preciso me envolver com as pessoas. Eu preciso conhecer, eu preciso me abrir com as pessoas, eu preciso confiar nas pessoas. Eu preciso me dispor. E terceiro, eu preciso investir. Investir tempo e muitas vezes também investir dinheiro.